Mas vale lembrar que o Dirceu, qual foi a declaração do Dirceu um dia depois da eleição na Venezuela? A eleição na Venezuela foi uma beleza, não teve nada demais. A urna de lá enviou lá, tá tudo certo na Venezuela. Eles estão tentando dar o golpe no Maduro. E tá falando que o Moraes é perfeito. Sabe quem elogia e defende o Maduro? Não, é a mesma coisa, o Alexandre de Moraes? O José Dirceu. Num texto publicado na Folha de São Paulo, José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil de Lula, ex-presidiário, defendeu o José Dirceu, estou falando do José Dirceu, tá? Defendeu a atuação de Alexandre de Moraes Alexandre de Moraes, no caso da Vaza Toga. Dirceu disse que causa estranheza o destaque dado pela própria Folha à denúncia de que o ministro teria agido fora dos ritos na produção de relatórios para o inquérito das fake news. Ainda segundo Dirceu, a fundamentação da denúncia é tão pueril, para quem não sabe o que é pueril, não é de poeira, é infantil, que Moraes recebeu o apoio de todos os outros ministros. Grande bosta. Como se o certo e o errado estivessem na somatória de votos. O certo e o errado são uma coisa. A somatória de votos não é a verdade e a mentira, o certo e o errado não são certo, nem errado, nem verdade, nem mentira por maioria de votos. Mas aí vem o Dirceu falar isso aí, né? Então ele tem o respaldo dos outros ministros, do Paulo Gonet e de muitos políticos e juristas. Jurista é também uma... Você pega a palavra igual genocida, fascista no Brasil, democracia, né? Aquela palavra esgarçada, né? Aspas para o José Dirceu. Não resta dúvida. Essa voz acabou para ele. Não resta dúvida de que a denúncia mostrou que a extrema-direita está muito ativa e atenta a todos os movimentos de que possa se aproveitar para fortalecer sua posição em direção ao seu projeto de poder para 2026. Eu imagino o Zé Dirceu falando isso com esse tom de voz, Geisiane. Olha, ele tá completamente errado. Bom, primeiro que assim, é meio absurdo, né? A gente tá em 2024 falando sobre o José Dirceu, mas tudo bem, vamos lá. É absurdo não pelo tema em si, é absurdo pela carreira que ele construiu aí ao longo dos anos, se é que a gente pode chamar de carreira. Mas ele fala aqui que é o que é a extrema-direita, sempre usam essa palavra, né? Extrema-direita, é a ascensão da extrema-direita. Isso aí já cai por terra quando a gente vê que quem tá trazendo à tona as denúncias que estão na Folha é um jornalista de esquerda. E que você vê que também há algumas pessoas de esquerda que estão ali dando atenção a isso justamente pelo absurdo que se dá. Repito, não é mais uma questão de ideologia, de esquerda, não é isso que está acontecendo no nosso país. O que está acontecendo é um movimento ditatorial que há muito tempo, essa não é o primeiro caso, volto de novo naquele meu comentário, esse não é o primeiro abuso que nós estamos vendo de poder vindo do Alexandre de Moraes, esse é só mais um com provas, com áudios vazados do próprio gabinete dele. Mas não é o primeiro caso de abuso de poder. José Dirceu trata como se esse fosse o primeiro e ainda coloca como nada demais. Talvez ele está como aquela fala, né? Fica um pouco chato. Não, não é chato, não é só isso que nós estamos vendo no Brasil. Nós estamos vendo abuso de poder, nós estamos vendo a democracia caindo, nós estamos vendo uma autoridade do país usando toda a estrutura da máquina brasileira para verificar os antecedentes criminais de um pedreiro que vai fazer obra no apartamento dele. Então, assim, se isso não é absurdo, se isso não é abuso de poder, está para além da ideologia da esquerda. Agora, o que a gente vê na prática são os maiores representantes da esquerda apoiando isso. Por que será? Porque a esquerda tem esse amor, ela tem essa atração pelas ditaduras todas, né? Então, a gente vê a maioria da esquerda apoiando isso, mas não tem nada a ver com a ascensão da extrema direita e assim por diante. E isso, todo esse discurso é usado, toda essa ideia de atrelar isso ao bolsonarismo é usado para desviar o foco do que realmente importa, para desviar o foco do que realmente interessa. Nós continuaremos com um juiz na maior corte de justiça desse país atuando da maneira como ele atua? É essa pergunta que tem que ser respondida. Se não, como é que nós vamos fazer então para resolver esse problema? Porque o problema não começou agora, esse não é o primeiro sinal, esse foi apenas o primeiro vazamento. E ainda tem mais material, muito provavelmente, para vir disso. Então, assim, essa que é a verdadeira pergunta que tem que ser respondida. Qual é a ação que será
será tomada daqui para frente. Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. MyLiberty.bet. Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá pra cima. Acesse o site, jogador, dê um confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar, é Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão. MyLiberty.bet. Com bônus de até R$500 e muito mais. MyLiberty.bet. Você acima de tudo, MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade. Olha, eu tenho uma visão, ligando todos os pontos, Luiz Arthur Nogueira, Dr. Emerson, professor Suano, que é a seguinte. Por que o Dirceu está elogiando? Não, o Dirceu está primeiro. Não é o partido do governo. O partido do Dirceu é o PT, o Partido dos Trabalhadores. Quem é que colocou o PT de volta no poder? O Alexandre de Moraes. Porque teve fraude no processo 2022. Não estou falando de urna, estou falando de processo eleitoral. Resolução só pode ser feita até 7 de março, teve a resolução de outubro, uma resolução ilegal que pautou a eleição. O Moraes, ele proibiu que se falasse a verdade, o Lula é amigo do Maduro. É amigo do Maduro. Bastou ele ser eleito para trazer o Maduro aqui com honra de chefe de Estado, dar murro em... Isso é a segurança do próprio Lula fazendo segurança de um ditador, dando murro numa jornalista mulher brasileira. Então, assim, teve fraude, teve, e quem ajudou a colocar o governo atual, o governo do PT, que é do partido do Zé Dirceu, foi o próprio Alexandre de Moraes. Então existe um certo respeito aí, é muito claro. E aí você pega toda essa lambança. O Maduro elogiou o STF, o Dirceu elogiou o Moraes. Mas vale lembrar que o Dirceu, qual foi a declaração do Dirceu um dia depois da eleição na Venezuela? A eleição na Venezuela foi uma beleza, não teve nada demais. A urna de lá enviou lá. Tá tudo certo na Venezuela. Eles estão tentando dar o golpe no Maduro. Então, o Dirceu é aquele sujeito que falou que na Venezuela está tudo perfeito e está falando que o Moraes é perfeito. Aí você lembra que o Maduro colocou o Bolsonaro do lado da Maria Corina, colocou o STF do lado dele. Aí veio o Barroso, fala que a Venezuela é um desastre humanitário. Aí o Dirceu, que diz que na Venezuela está tudo ok, fala, não, o Moraes está certo, da mesma maneira que o Maduro está certo, e o STF está certo, porque o STF ratificou essas condutas do Moraes. Ou seja, que valor tem um desastre humanitário, que é o STF brasileiro ter ratificado um desastre humanitário, que é a decisão do Moraes, e ser elogiado por Maduro e Zé Dirceu? Ô, Pavinato, brincadeira. Que valor tem a opinião do José Dirceu? Ponto número 1. Agora, eu vou aqui defender o Alexandre de Moraes. Vou defender o Alexandre de Moraes. Duvido. Vamos lá. Na minha cara. Na sua cara. Na minha cara. Preste atenção, Pavinato. A maior ofensa que um ministro do Supremo Tribunal Federal poderia receber em vida é ser elogiado por José Dirceu. Elogio do José Dirceu é crime de difamação. Boa. Ponto. Pode ser? Pode ser. Mas o Dirceu é o guerreiro do povo brasileiro. E ele tem uma carreira solo, né? Eu diria que ele está acima do próprio PT. Ele corre na sua raia própria, né? Sabemos o potencial de Zé Dirceu, infelizmente, né? Um sujeito que a sua esposa só soube a sua real identidade quando ganhou a anistia e veio para o Brasil. Veja o potencial do indivíduo, um guerrilheiro que fez cursos e tudo mais. Mas o que chama atenção aqui, Pavinato, é que a Folha, né, era uma grande aliada do governo e hoje vem trazendo alguns pitacos mais ácidos contra o próprio governo. Então algo vem acontecendo, ainda não sabemos o que é, se algum acordo foi feito de não cumpriram e tudo mais, e já vem dando sinais, porque o quarto poder, como assim era chamado, né, e ainda tem uma grande força, as mídias, os meios de comunicação, a Folha já vem dando sinais de que o processo deve começar a ser arrefecido e tomar talvez uma outra direção. Como disse o próprio Luiz aqui, um elogio do Zé Dirceu, eu também ficaria muito preocupado com esse elogio. É igual ser elogiado por Satanás. Mas foi uma bela imagem. Eu, sem querer fazer provocação, mas certa vez me perguntaram sobre o Zé Dirceu, eu disse, olha, eu vejo o Zé Dirceu como um Lúcifer da esquerda brasileira. Por que o Lúcifer? Lucifer. Por quê? Por uma razão simples. Porque, queira ou não queira, você tem que admitir que é
o anjo que tem as melhores características de raciocínio. Queira ou não queira, ele era o cara que governava o Brasil. O Zé Dirceu transitava, chegaram conversas para mim, transitava e ele conversava com as pessoas no meu governo, quando ele era chefe da Casa Civil. Porque ele sabia que, inclusive, ele como chefe da Casa Civil, ele atuava como primeiro-ministro. Foi um dos únicos que teve consciência disso, que o chefe da Casa Civil é o primeiro-ministro. Ele dizia, no meu governo. Então, queira ou não queira, o José Dirceu, ele é uma figura destacada. Agora, o fato de eu identificar isso, aquele anjo que tem melhores qualidades, não significa que eu vou ser luciferiano, muito menos que eu vou ser satanista. Pelo contrário, o lugar dele é no inferno. Nós. E não estou falando de morte, estou falando apenas do ambiente. Agora, apenas a diferença que eu tento verificar do que o José Dirceu fala para aquilo que o Maduro fala, o Maduro ele está tentando fazer procedimentos táticos, por quê? Porque ele tem um problema para resolver. Como é que ele se segura no poder agora? Ele não tem raciocínio estratégico nenhum. O Zé Dirceu, ele está tendo raciocínio estratégico. Ele está pouco se lixando por Alexandre de Moraes. Ele está apenas dizendo assim, vamos deixar essa briga aí e eu vou defender o Alexandre de Moraes porque para mim interessa é ter todo mundo do nosso lado. E o Alexandre de Moraes não está no lado de ninguém. Ele é uma espécie de Zé Dirceu lá dentro do STF. Bem percebido, porque se o Alexandre de Moraes colocou a gente, ele pode tirar a hora que ele pensar. Exatamente. Ele não está do lado de ninguém. Ele não está do lado de ninguém. O Alexandre de Moraes, ele é ele. Ele acha que ele é o Estado brasileiro porque ele olhou em volta de si. Vou encerrar só falando uma piadinha da época feita pela Folha de São Paulo, quando ela estava analisando a época que o Bill Clinton tinha se tornado presidente. Aí ele falou assim, meu Deus, nós estamos num momento de grande mediocridade no mundo. Aí ele pegou e começou a falar da década dos 30. Aí ele pegou, encerra a piada dizendo assim, convenhamos, né? Vocês podem estar dizendo assim, pô, mas na década de 30 só tinha ditador, só tinha monstro. Aí ele falou, convenhamos, mas na categoria maldade, eles eram muito melhor do que esses medíocres que estão agora. Quando a gente olha e vê assim, pô, na categoria maldade, esses indivíduos que estão aí são muito medíocres. Por isso é que tem um cara como Alexandre de Moraes que deita e rola, um cara como Zé Dirceu se destaca. A mediocridade é tão... Pô, você tem um cara que tenta justificar a bobagem que fez porque mandou errado o e-mail, cara. Pô, você tem um cara que tenta justificar as porcarias, mas que esses são os assessores. Cara, são assessores de alto nível, que tomam desse, que pega e fala assim de canto de orelha e diz assim, olha, faça isso, que você vai resolver o problema do Brasil, acabar com todo mundo. O cara vai, assina, deu pra nós. Porra, são esses os caras que estão aí. Por isso que o Zé Dirceu triunfa ou tem projeção. E um cara como Alexandre de Moraes, que eu não vejo nenhuma notoriedade, eu não vejo brilho intelectual dele como jurista, mas eu vejo a coragem que ele tem para dizer, eu se vou ele chutar parar o pau debaixo da lâmpada, você vê. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida, vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.